Olá, muito boa tarde a todas vocês. Eu quero aqui expressar toda a minha alegria em estar de volta ao Amazônia Mulher. É porque eu estava curtindo as minhas férias, mas eu quero deixar também o meu agradecimento e o meu beijo especial a toda a minha equipe e também a Ana Cláudia Ribeiro, que estava aqui apresentando o programa. Ela disse que eu estava em Aruba, em Miami, em Margarita, estava curtindo de verdade as minhas férias, né, amiga? E eu estou muito feliz em estar de volta, viu? É um prazer enorme para mim estar aqui falando com vocês de casa e apresentando mulheres que fazem a diferença aqui na Amazônia. O nosso programa mudou o formato, está com mais conteúdo, mais daquele mesmo jeitinho que você gosta, viu? Falando sobre mulheres que fazem a diferença, falando sobre moda, comportamento, beleza. E hoje nós já vamos começar o Amazônia Mulher falando sobre empreendedorismo. A minha entrevistada de hoje é psicóloga, empresária e presidente do Conselho da AGE Amazonas. Eu estou falando de Ananda Carvalho. Boa tarde, Ananda. Boa tarde, um prazer imenso para mim estar participando aqui do Amazônia Mulher. Seja bem-vinda. Obrigada. Ananda, o que mais me chamou a atenção na tua história, no teu release, foi que você é muito novinha, tem apenas 23 anos. 23 já é anos. presidente do Conselho Consultivo da AGE aqui no Amazonas e também coordenadora nacional do Centro de Pesquisas da CONAGE. Isso. Quando foi que se deu esse tino para empreendedorismo? Nossa, começou lá atrás, quando eu tinha mais ou menos 4 aninhos, imagina você. Eu devo isso à minha mãe é pedagoga de formação, mas sempre se dedicou à formação empreendedora. Ela é instrutora de vários cursos empresariais. E como eu sempre fui muito quietinha, comportada, mesmo quando criança, eu gostava de ficar lá no fundo da sala, sabe? Com aquele caderninho, escrevendo e assimilando aquilo que eu ouvia. Então, desde 4 anos que eu ouço falar, por exemplo, em características do comportamento empreendedor. Então, eu estava me alfabetizando mais ou menos com 5, 6 anos de idade e ficava lá atrás na salinha escrevendo esse tipo de coisa durante a minha alfabetização. E aquilo foi internalizando em mim de alguma forma. No ensino fundamental, eu tive a oportunidade de participar. Na minha escola, eles aderiram a um programa que chama Junior Achievement. Hoje muito disseminado aqui, mas é uma ONG que funciona no mundo inteiro. No Brasil já existe em todos os estados e algumas escolas aderiram, que é educação empreendedora na educação de base. Então tive a oportunidade de participar desse programa que me fez conhecer um pouco mais de perto o que era empreender, o empreendedorismo de negócio. Então lá nós criamos uma empresa, experimentamos um pouco mais disso na prática. E aos meus 16 anos, minha mãe falou, você vai começar a trabalhar. E eu disse, tudo bem, né? E ela me colocou no primeiro estágio, né? E eu trabalhei a princípio na Federação das Indústrias com empreendedorismo. Então as coisas foram se encaminhando desde a adolescência aí para que eu trabalhasse diretamente com empreendedorismo. Então eu trabalhava no Núcleo de Inovação e Empreendedorismo lá no IEL, na Federação das Indústrias. Adquiri muita experiência, depois trabalhei no Sebrae por mais 3 anos, que também é o apoio à micro e pequena empresa. Enfim, e nesse ínter eu conheci a CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários. Então eu fiquei encantada com uma rede de mais ou menos 36 mil jovens empresários, hoje presente em 23 estados. E eu virava para aqueles meninos, assim, na época eu tinha 18 anos, né? Então eu via meninos de 23, 25 anos, já empresários, discutindo um Brasil diferente, numa iniciativa totalmente empresarial, apartidária, não tinha influência e não tem influência de política nenhuma, pensando num Brasil mais empreendedor. E eu falei, poxa, eu quero participar disso. Voltamos para o Amazonas e começamos a desenvolver um núcleo da Associação de Jovens Empresários aqui no Amazonas, já começou lá em 2008, né? E eu comecei a sentir vontade de experimentar o outro lado. Eu falei, poxa, já trabalhei mais ou menos uns 3 anos aí com empreendedorismo, orientando, né, empreendedores ali em organizações, em entidades de iniciativa privada. E com a convivência com esses meninos, eu falei, eu quero experimentar o outro lado agora. Eu quero sentir na pele o que é ser empresário realmente. Então, eu tinha trabalhado 5 anos na iniciativa privada e eu falei, agora eu quero empreender. Então, eu comecei a pesquisar boas oportunidades de negócio aqui no Amazonas. Então, a minha primeira empreitada nesse ramo foi ser uma franqueada do ramo de alimentação. Eu comecei a trabalhar com açaí. Então, o que eu analisei na época? É um investimento relativamente barato, que eu tenho condição de encarar nesse início. E
é uma oportunidade, um produto consolidado, principalmente aqui na Amazônia. Então, o segmento de alimentação foi o segmento que me permitiu experimentar, primeiramente, esse lado do empreendedorismo de negócio. E foi muito difícil? A burocracia é muito grande para o jovem empreendedor aqui em Manaus? Sem dúvida. A gente brinca assim, nossa, mesmo tendo trabalhado 5 anos orientando o empresário, hoje eu acredito assim que todo mundo que orienta o empresário tem que ser empresário um dia. Não tem, não tem explicação quando você está vivendo na prática, desde as coisas mais simples, como a emissão de uma nota fiscal, o registro de uma empresa, a abertura de uma conta de PJ no banco, que eu voltei 3 vezes para abrir uma conta de PJ, simplesmente por falta de informação e informações contraditórias que cada pessoa que eu ia me dava. Né? Então a gente está num país, infelizmente, que é burocrático. E é burocrático para empreender. Às vezes eu brinco assim, nossa, ser empreendedor, gerar emprego e renda parece mais um crime, porque você tem que provar tanta coisa para conseguir empreender que parece que você é um criminoso e não que está tirando muitas pessoas ali de uma situação de informalidade, de desemprego. Olha, nós estamos conversando hoje com a Nanda Carvalho, é a nossa entrevistada, e nós estamos falando sobre empreendedorismo. No segundo bloco, nós vamos continuar falando sobre esse tema. E você, mulher, que está nos assistindo, seja do interior da Amazônia, em outros estados, pode saber um pouco mais como ser uma empresária de sucesso hoje aqui no Amazônia Mulher. A gente vai dar algumas dicas, né, Nanda? Com certeza. Então não sai daí que a gente volta já já com muito mais Amazônia Mulher.